Em breve algo incrível vai acontecer, ouça essa história. Um novo professor entra na sala, de repente ele coloca uma corda, tropeça, aí vem um aluno e diz: quer que eu jogue este copo na sua cara? O professor lentamente se levanta, olha para ele com um leve sorriso e diz: olha, se você jogar esse copo de água na minha cara, significa que me cabe receber esse copo de água na cara. A pergunta é: você quer ser o enviado para fazer isso? Você quer escolher o mal ou quer escolher o bem? Essa é a pergunta. Se você jogar, com certeza me cabe receber. A pergunta é: quem é o enviado? A turma fica em silêncio. Nesse dia, o professor ensinou algo incrível. Agora quero que voltemos mais de 2000 anos na história. Ouça, é impressionante. Para entender o que vai acontecer em alguns dias, você precisa entender o contexto do que vou te explicar. Incrível, impressionante. Ouça com atenção. Há mais de 2000 anos, Império Persa, o povo de Israel estava exilado após a destruição do primeiro templo em Jerusalém. Ficamos 70 anos no exílio, na Pérsia, no Império Persa. Pense em um império impressionante. O rei Ahassuerus, Ashashverosh em hebraico, Assuero em espanhol, reinou nessa época. E basicamente o povo de Israel estava disperso. E esse rei, Ashashverosh, Assuero, reinava sobre 127 países. Ou seja, imagina um império, o império mais importante, um poder impressionante, e esse rei decide adotar uma política muito interessante de conquista em todos os países nos quais ele reinava, que era basicamente ser totalmente universalista e basicamente aceitar os costumes de cada um dos povos que ele governava. Por exemplo, o que ele fez? No terceiro ano após ter conquistado, ou seja, ter chegado ao poder, basicamente o que ele fez foi uma festa de nada mais, nada menos que 180 anos, 180 dias. 180 dias de festa pelo reinado. Isso foi 3 anos depois de começar seu reinado. E o que ele fez? Olhem que política impressionante ele adotou. Basicamente, cada dia era um dia especial, no qual vinha um povo sobre o qual ele reinava. E basicamente o que faziam era mostrar qual era o idioma, quais eram as comidas, e ele se vestia com as roupas, certamente, não sei se em todos os casos, mas basicamente se vestia com as roupas do povo que ele conquistava, e dessa forma ele os conquistava. Entre aspas, basicamente ele não precisou usar mão de ferro, mas basicamente o que ele dizia era: vocês podem falar no seu idioma, podem ser quem são, só precisam aceitar o jugo do meu reinado. Agora, o que aconteceu com o povo de Israel? O que aconteceu? O povo de Israel, de certa forma, pensem, 70 anos após a destruição do templo. E nós sabemos, para a bênção de todo o mundo, que o nosso lugar, obviamente, é em Israel, com o templo em Jerusalém, que somos luz para as nações. Obviamente, essa é a ideia e o objetivo do povo de Israel, que está em Israel, para a bênção de todos. Or Lagoim, que sejamos bênção e luz para as nações, esse é o grande objetivo. Mas o que aconteceu? Infelizmente, estava tudo muito confortável, de uma forma que Ahasverosh, Assuero, nos disse: vocês podem falar. Podem falar em hebraico, podem manter seus costumes, podem fazer o que quiserem, mas basicamente esqueçam da sua submissão à vida. De certa forma, esse era o subtexto, como se diz em inglês, o que se esconde nas entrelinhas. Que é: vocês sejam submissos ao meu reinado, falem hebraico, podem rezar, podem ter sua sinagoga, podem, mas não façam muito barulho. Não falem de Israel, não falem da sinagoga, do santo templo, não falem de ter uma missão universal real, não como eu, Assuero, que tenho uma política universalista. Mas o objetivo não era por pura bondade. O objetivo dele era basicamente ter debaixo do seu pé, todos os povos que ele governava. Era um objetivo, era uma tática, não era por amor à arte, como diz a expressão. Mas o que aconteceu? O povo de Israel, pensem, o povo de Israel é o povo de Deus, que temos uma missão no mundo tão realmente universalista que de certa forma começamos a esquecer.
Os anos se passaram e, de certa forma, começamos a esquecer, e isso foi muito perigoso para a correção do mundo. Porque, como dissemos, quando o povo de Israel dizemos, queremos voltar à terra, que graças a Deus é uma profecia que hoje está se cumprindo, e estamos voltando à terra de Israel milhões, graças a Deus, Baruch Hashem. Mas é preciso saber que quando o povo de Israel não está em sua terra e não cumpre sua função, isso é perigoso para o Tikkun Olam, para a correção do mundo. Assim, obviamente, cada indivíduo, seja judeu ou não judeu, judia ou não judia, todos temos nossa missão. Mas a nível de nação do povo de Israel, obviamente nosso lugar é estar na terra de Israel, com o Beit HaMikdash, o Santo Templo, e como deve ser. Por quê? Portanto, de certa forma, o que aconteceu? O que aconteceu? Escutem, impressionante. O que vai acontecer em alguns dias? É importante que você entenda isso agora para se conectar com o que acontecerá em breve. O que aconteceu? Basicamente, Hashverosh tinha como comandante em chefe das forças, como se fosse a KGB na Rússia ou o FBI nos Estados Unidos, basicamente o governador. E como governante no nível da polícia secreta, havia um homem maligno chamado Haman. Haman vinha de Amalek, de um povo antissemita ferrenho, basicamente um antissemita com todas as letras, odiava os judeus de forma absoluta e basicamente Haman convenceu Hashverosh de que havia um povo, mas na verdade ele não deu muitos detalhes. Ele disse: há um povo espalhado pelos 127 países que você governa, que basicamente tem suas próprias leis e basicamente é perigoso, é preciso lidar com eles. É preciso lidar com eles. Ele deu algumas insinuações. Em resumo, o objetivo dele era que Deus nos permita eliminar o povo de Israel. Era alguém muito místico. Haman era alguém muito místico. E basicamente as coisas normais de lobby ou assuntos políticos com ele não funcionavam. E o que aconteceu? Basicamente ele fez uma espécie de sorteio místico e saiu que o dia 13 do mês de Adar, e isso está conectado ao que vai acontecer nos próximos dias, eu vou te contar. Tudo o que conto exige muita atenção, pois você precisará ligar os pontos para entender o que acontecerá nos próximos dias. Ouça com atenção, é impressionante. O dia 13 do mês de Adar vai ser o dia em que nos 127 países, forças da polícia secreta de Amã e, portanto, do rei Achashverosh e pessoas que quiserem se juntar vão poder atacar livremente o povo de Israel. E isso estava selado com o selo de Achashverosh. Por quê? Achashverosh basicamente deu o anel para Haman e disse: faça o que quiser. O que significa o anel? É o selo para basicamente autorizar todo tipo de decretos como este. Achashverosh era muito inteligente, basicamente não ouviu muitos detalhes, mas disse: bom, resolva. E de fato Haman disse para ele: e se você quiser, Ele era alguém muito rico, Haman, muito rico, talvez um dos mais ricos do mundo. Disse: eu até posso te dar milhões para cuidar disso, para eu cuidar desse assunto. Basicamente, como se diz em hebraico, alai. Cabe a mim cuidar disso, até mesmo no plano material, colocando milhões no seu cofre para tratar desse assunto. Desse povo difuso perigoso para o seu reinado. Muito bem, isso ficou por aí. Ainda faltavam 11 meses para esse decreto. Agora, o que aconteceu? Vou te contar todo tipo de coisa para você entender qual é a história. O que estou te contando? Onde está escrito? Na Megilat Esther. Megilat Esther. Megilat Esther é um livro sagrado do Tanakh, da Torá, um dos 24 livros do Tanakh. É sagrado, com inspiração divina, obviamente. E na Megilat Esther está o rolo da Megilat, da rainha Esther, que é o que estou te contando agora. Está escrito tudo o que estou te contando. Obviamente, estou te contando tudo com as minhas palavras, mas espero ser bastante fiel aos fatos. Mas basicamente é isso, ali estão os fatos do que estou te contando. Agora, muito bem. Em um momento nessa festa de 180 dias que te contei, Ahashverosh estava bêbado, embriagado. Chamou a rainha Vashti,
que era a rainha naquele momento, para que fosse e dançasse na frente de todo mundo, com poucas roupas, basicamente. E ela disse: não vou, isso não é honroso para mim. Resumindo, ele estava bêbado. E Ramã, obviamente, o convenceu a se livrar dela. Aparentemente, Ramã a matou, ou ele, ou mandou matá-la. Ele fez Vasti desaparecer aquela rainha. E Ramã convenceu Ahasverosh, o rei, a enviar uma carta para os 120 países, uma carta real do rei, na qual o que o homem diz em casa se cumpre. O homem está acima da mulher. Agora pense os 127 países receberam essa carta. Disseram que não se entende bem, que não é algo o homem tem que mandar em casa. Do que se trata tudo isso? Não se entendia bem. Portanto, as pessoas começaram a duvidar. Ramã, Ahasverosh, essa pessoa é alguém sério ou não é alguém sério? Muito bem, isso ficou por aí. Depois enviou uma segunda leva de cartas. A segunda carta era sobre o dia 13 de Adar. O dia 13 de Adar, ele também enviou cartas ocultas para 75, para 70. Ouçam atentamente. 75 mil comandantes, o que seria como na Alemanha nazista, das SS, da Polícia Secreta de Amã, 75 mil oficiais das SS de Amã, digo para entender em nível conceitual. Ele recebeu cartas ocultas de todos os planos, do plano do 13 de Adar, que estava sendo planejado contra o povo de Israel. E também chegaram cartas para as pessoas dizendo que no dia 13 de Adar poderiam atacar os judeus. Mas, obviamente, no começo tudo foi mantido muito, muito em segredo. Mas, graças a Deus, Mordechai, que era uma pessoa justa, impressionante para o povo de Israel, muito próximo ao rei Ahasverosh, ficou sabendo do que estava sendo planejado. E, posteriormente, são todos eventos, como você vê, eventos políticos, um assunto leva ao outro. Na verdade, o que estou te contando, você vai ver que são muitos acontecimentos. Em alguns instantes você vai entender toda a ligação e todo o funcionamento de tudo. O que vai acontecer em poucos dias, escute atentamente. Como dissemos, Vasti é afastada do seu lugar, aparentemente fazem ela desaparecer e o rei Ahasverosh quer ter uma nova rainha. Resumindo, trazem muitas mulheres de todos os lugares, pensem, 127 países do reinado, e todas eram como a Miss Universo do lugar para ser a futura rainha. Resumindo, aqui eu estou te contando tudo de forma bem resumida. Eles tiram à força Esther, que era a escolhida. Uma menina que Mordechai basicamente era sua sobrinha, que ele criou basicamente, e a tiram à força de sua casa e a levam para o palácio e basicamente totalmente sequestrada. Obviamente, e em resumo, resumindo para você, Ahasverosh quis se casar com Esther e, portanto, Esther estava, de repente, era rainha. Para ela, obviamente, contra a sua vontade, ao contrário de muitas outras garotas que queriam ser rainhas, obviamente isso não era, obviamente, o que ela queria. Ela queria ter uma vida como uma judia, casar-se com uma pessoa que Mordechai, obviamente, que era como um pai para ela, teria escolhido uma pessoa de acordo com os, obviamente. Ela foi tirada à força, levada até um rei que, em resumo, eu resumo para você. Ela, de repente, Esther, é a rainha Esther, contra a sua vontade, como dissemos, e vários anos ela não entendia por que Deus a colocou naquele lugar, não entendia, mas enfim, estava sequestrada naquele palácio. E bom, resumindo, vou te resumir. De repente, Mordecai conta para Esther, que é como dissemos, é como sua filha de certa forma, pois ele a criou. Ele diz quais são os planos, ele diz... E agora vou conectar isso com a primeira história que te contei sobre o mestre e gostaria que você me dissesse nos comentários o que entendeu, qual é a conexão. Ele disse assim, disse Esther. Talvez por isso, ou com certeza nas minhas palavras, com certeza por isso você está neste lugar. É preciso saber que Deus com certeza vai salvar o povo de Israel. A pergunta é, se você quer ser a protagonista de salvá-lo,
Hoje você está em um lugar de muito poder. Você é a rainha. Você é a rainha. Você está em um lugar muito importante. Você é a rainha. A pergunta é se você realmente quer arriscar a sua vida e salvar o seu povo. Realmente implicava arriscar a vida. Esther explica que, se não me engano, durante cerca de um mês inteiro, o rei não a havia chamado e, de certa forma, apresentar-se sem ter sido convidada. É perigoso, é risco de vida, o rei tem que chamá-la e tudo mais. Existem processos e processos. Em resumo, Esther arrisca a própria vida. Esther arrisca a própria vida. Veja só que Amã, esse homem que odiava tanto o povo de Israel, e a única pessoa que não se curvava diante dele era Mordecai. E isso dizia, Amã dizia, tudo o que eu tenho, ele tinha milhões, como dissemos, era alguém muito rico. O fato de que um judeu não se curva diante de mim, nada disso tem valor para mim. Ele tinha um ódio metafísico contra o povo de Israel. Como dissemos, ele vem de Amaleque, um ódio que vem desde a saída do Egito, é Amaleque. É um povo que odeia o povo de Israel, é antissemita, de forma ferrenha. Bom, em resumo, Esther desenvolve ideias e, de certa forma, pede a Deus, obviamente, ajuda. E acontecem diferentes eventos pelos quais Achashverosh. O rei pensa que Amã quer sabotá-lo, quer governá-lo, quer matá-lo. E ele diz, talvez Amã esteja com Esther, a rainha, e Esther diz, quero preparar um banquete para que o rei e Amã venham comigo. E diz a Ahasverosh, Amã e eu, o que isso tem a ver? Obviamente, Esther fazendo isso sabia que estava arriscando a vida, porque Esther era muito inteligente e Ahasverosh também era muito inteligente. E o rei disse que ela quer fazer um banquete comigo, que sou seu marido. E Amã, que é como meu chefe de polícia, o que ele tem a ver com isso? Se eu quero fazer um banquete com você, rei, e com Amã, resumindo, Ahasverosh já pensa que há um complô contra ele, de Amã e Esther. E Amã estava no auge, e escute atentamente o que vai acontecer em poucos dias, escute, e agora vamos ligar todos os pontos, se Deus quiser, escute. No dia seguinte ia ser esse banquete, e Ahasverosh, o rei, não conseguia dormir, dizia, aqui tem um complô, não conseguia dormir. E pediu que trouxessem o livro das memórias, o Sefer Zikronot, em hebraico, das memórias do reinado. Coisas interessantes que aconteceram de repente. E leem para ele, escute atentamente. Que alguns anos atrás havia duas pessoas muito próximas a ele, ao rei, que eram como seus guardas, seus guarda-costas, que quiseram matá-lo. Eles falaram um idioma que só eles conheciam, mas Mordecai, o judeu, que sabia muitos idiomas, era um sábio incrível, tinha inspiração divina, entendeu o idioma. E, obviamente, por lealdade ao rei, avisou que os dois guarda-costas do rei queriam matá-lo. Portanto, tiraram a vida dos guarda-costas. E o rei pergunta, e para Mordecai deram alguma honra? Ajudaram ele em algo? Fizeram algo por ele, não? Não fizeram nada, não se fez nada por ele, tem que fazer algo por ele. Resumindo, no outro dia depois chega Ramã e o rei diz para ele, olha, o que eu posso fazer por alguém a quem quero dar honras? Quero ajudar, quero dar honras por um favor que me fez? Amã pensou, obviamente ele está falando de mim. Então ele disse, bom, você tem que levá-lo no cavalo real e que alguém muito próximo de você diga assim. Assim se presta honra em nome do rei e o leva pelas ruas da cidade, pela capital e lhe dá honras. E ele diz, perfeito, tudo isso que você disse, faça com Mordecai o judeu. Amã fica pálido, seu rosto empalidece, e aí ele entendeu, como dissemos, era alguém muito metafísico, entendeu que aí o destino já não estava mais com ele, o destino dizia isso, obviamente Deus, obviamente o Criador não estava com ele. Isso nós sabemos, ele não acha que dizia Deus. Agora, o que aconteceu? Daí em diante, Amã começou a cair. Na verdade, Amã pediu que fizessem uma forca gigante de madeira para enforcar Mardoqueu. E escutem isso, impressionante, e Mardoqueu, Amã passou pelas ruas,
Mardoqueu, como dissemos, em um cavalo impressionante. E obviamente a honra dos judeus começou a crescer lentamente através de Mardoqueu. Amã começou a cair e o que aconteceu? No dia seguinte, no banquete, Amã começa a suplicar a Ester. Por quê? Porque Ester diz: Amã, ele quer matar o meu povo e a mim, ele quer nos assassinar, eliminar. Mas como assim? Como assim? Diz Achashverosh. O rei disse, como se não entendesse: Não, ele não se lembrava do que tinha decretado um tempo atrás. Mas como? Como assim? E saiu irritado para o jardim, e Amã suplicou a Ester: por favor, por favor. No momento em que suplicou, caiu sobre a cama de Ester. O rei entrou e disse: ainda quer fazer um escândalo? Não só um complô contra mim, quer conquistar a rainha, uau. E de repente alguém chega e diz: olha, e também Amã fez uma forca para Mardoqueu. E também está decretando a morte, que só o rei pode decretar esse tipo de coisa. Só o rei. Você acha que é o rei? Enforquem Amã. De repente, na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, enforcam ele. Agora, vamos ligar os pontos, como falei, sobre o que acontecerá em poucos dias. É preciso saber que, obviamente, cada livro da Torá tem muitas vezes o nome de Deus aparecendo. Obviamente, o Tanakh, a Torá, obviamente, o Tanakh, os 24 livros da Torá, inclusive o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, obviamente o Jumash, como se diz em hebraico, mas há o Tanakh, Torá, Nevim e Ketuvim, Torá, profetas e os escritos, ou seja, e aqui na Megilá, Megilat Esther, escutem isto, é impressionante, não aparece o nome de Deus uma única vez. Somente de forma insinuada, mas não aparece de forma explícita. E aqui está a mensagem do que vai acontecer em poucos dias, que se você entender, é algo realmente incrível para a sua vida. Pode mudar a sua vida de forma incrível. Escute atentamente, porque isso exige um trabalho seu, unir um irka. Vou te contar que a palavra Megilá, Esther, em hebraico, é como dissemos, como os rolos, ou seja, como o pergaminho da rainha Esther. Isso no nível literal. Legalot, que é a mesma raiz em hebraico que Megilat, significa revelar. Esther também vem do oculto. O oculto é revelado. O oculto é revelado. Na Megilá, Megilat, Esther, o oculto é revelado. O nome de Deus é revelado sem aparecer. Portanto, aqui quero resumir um pouco a aula e te explicar o que vai acontecer em poucos dias. Em poucos dias será Purim. O que é Purim? Em Purim, lemos a Megilá, Megilat Esther e revelamos o oculto através do, entre aspas, profano. É preciso saber que a Megilá, Megilat Esther é um pouco, como eu te contei, obviamente com minhas palavras, são acontecimentos históricos, estratégias políticas, sucessos, acontecimentos, Amã sobe e desce, isso e aquilo acontecem e no fim, o que aconteceu? No dia 13 de Adar, que é o dia do decreto no qual foram enviadas as cartas, Yom Vorosh disse: não é honroso para mim enviar uma carta que vá contra o que eu já decretei. Imaginem, ou seja, ele não disse para não atacarem os judeus. Ele disse: agora pode-se enviar uma carta dizendo que os judeus podem se defender, eles podem se defender. E qual foi o grande milagre? No dia 13 de Adar, graças a Deus, nós judeus nos defendemos diante do ataque de muita gente, obviamente. E o que aconteceu? Milagrosamente vencemos. E tudo isso sem nenhum tipo de milagre como a abertura do Mar Vermelho ou as 10 pragas do Egito. Deus conduziu todos os acontecimentos de forma natural. Chega o momento de Esther revelar o oculto. Portanto, o que acontece em alguns dias? Como dissemos, em alguns dias é Purim. Em Purim lemos a Megilá, lemos o que te contei, a Megilá de Esther. Damos presentes aos amigos, convidamos, ajudamos os pobres com caridade, com tzedakah, tudo, tzedakah. Muitos preceitos bem concretos de ler uma Megilá, ouvir a Megilá, convidar, fazer refeições e presentear pessoas necessitadas ou amigos e dar caridade. Ou seja, coisas bem concretas. E aqui a união, e aqui o concreto, o profano, entre aspas, transforma-se em algo muito sagrado, explicam nossos sábios os segredos da Kabbalah. Que o dia de Purim, que é o dia 14 de Adar, exceto em Jerusalém, que é no dia 15 de Adar,
Existem questões alásticas, mas basicamente o 14 de Adar que é o dia após a guerra, que aconteceu no dia 13 de Adar. O dia 14 de Adar vai ser o dia em que descansamos e comemoramos, basicamente, e depois no segundo templo também se comemorou Purim no segundo templo, graças a Deus. Basicamente, o 14 de Adar é o dia em que se comemora Purim. E o que comemoramos? Revelar Deus a partir das coisas mais simples. E é isso que quero te dizer, o que vai acontecer em poucos dias. Em poucos dias. Por que eu te digo em poucos dias? É preciso saber que cada festividade, o povo de Israel basicamente esconde a essência da festividade, por exemplo, Pesach, Páscoa. Se esconde a essência da saída da escravidão, da liberdade. Por exemplo, Shabat, o dia de Shabat, todo sábado, é o dia em que vislumbramos a criação de Deus. Descansamos, temos uma refeição festiva com a família, lemos a Torá, estudamos Torá. Basicamente, a essência do dia em que Deus não trabalha, o sábado, essa é a essência do sábado. Vou te dar exemplos. Purim, explicam nossos sábios, tem uma luz que está acima de muitas festividades incríveis. Por exemplo, veja o dia do perdão. O dia do perdão se chama Yom HaKippurim. Yom HaKippurim. Dizem, nossos sábios explicam que Purim, o dia do perdão, se aproxima de Purim na força espiritual que possui. Portanto, é preciso saber que Purim não é uma festividade em que certas atividades são proibidas. Por exemplo, acender o fogo ou fazer certas atividades que são proibidas, por exemplo, no Shabat ou em outras festividades. Não é? Purim. É um dia em que podemos ouvir música. Receber convidados, no sentido de convidar e levar um amigo de carro, comer e cozinhar. E como dissemos, ler a Migilá, basicamente é um dia, entre aspas, normal, mas com uma santidade incrível. Em poucos dias vai descer o que dizemos em hebraico, ou seja, em espanhol, espirais no tempo, essa conexão. O que acontece a cada Purim, a cada dia, 14 de Adar, ou em Jerusalém, no dia 15 de Adar, basicamente, sobe nessa espiral no tempo. E é isso que vai acontecer nesses poucos dias. Você vai ter essa energia, essa essência você vai ter em poucos dias. Se você se conecta com isso, basicamente você se conecta com o fato de que pode entender e enxergar isso em cada aspecto da sua vida diária. Revelar o oculto no rotineiro, revelar Deus na sua vida diária, revelar Deus em cada flor que você vê em um parque, revelar Deus em cada conversa que você tem com seu melhor amigo, sua melhor amiga, revelar Deus no seu trabalho, no seu local de estudos, na sua família, revelar Deus em cada aspecto da sua vida, até o mais ínfimo, o menor detalhe, o mais diário e rotineiro que você tem na sua vida. Revelar Deus a partir do oculto, ou seja, Megilat Esther. Revelar o oculto a partir do, entre aspas, natural. Na verdade, é preciso saber que a palavra natureza em hebraico se diz Hateva, Hateva. Tem o mesmo valor numérico que a palavra Elohim, que é um dos dois nomes de Deus. Portanto, é preciso saber que Deus se revela de forma oculta na natureza que vemos em nossa vida diária. Ele se revela, mas nós é que temos que revelá-lo. Assim como Purim, isso acontecerá em breve. Como revelar Deus a partir do natural, como dissemos, eventos e acontecimentos naturais, mas Deus está oculto nos detalhes. E trazendo ao povo de Israel a sua redenção é impressionante, e assim hoje vemos a redenção do povo israelense. Hoje voltamos à terra de Israel. As profecias, por exemplo, o profeta Amós, por exemplo, vários profetas que dizem que Deus trará o povo de Israel para sua terra, e bebemos o vinho e a terra dará frutos. Tudo isso está escrito nas profecias e hoje está acontecendo, é impressionante. De forma natural, o Mar Vermelho não se abriu. Há aviões e há pessoas que vêm para Israel e trabalham, e há tecnologia de ponta e startups, tudo isso são coisas, entre aspas, naturais, e Deus se oculta e se revela através do natural, mas como revelar isso? Nós é que revelamos, então é isso. Eu adoraria que você escrevesse nos comentários quais entendimentos você teve. E se você gosta desses vídeos, quero te convidar a fazer parte da minha comunidade Israel High. O que fazemos é revelar Deus a partir do cotidiano, do ser, do bem. O que fazemos na Israel High? Nossa organização, nossa comunidade. Fazemos eventos para famílias de soldados,
fazemos encontros ou também oferecemos cursos na internet para os membros da comunidade. E podem me escrever pelo WhatsApp e eu posso responder às perguntas. Ou seja, vocês têm um vínculo comigo, um vínculo com Israel. Se você gostou da ideia, te convido com muita alegria a escrever aqui a palavra comunidade. Também tem um link aqui nos comentários e, se quiser, a gente se vê nos comentários e você me conta o que acha. Sucesso e bênçãos Purim Sameach.